eu sou a Ana Maria e bem-vindos ao canal do Bar de Ideias para mais umas dicas de português. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve já para teres acesso a todas as minhas dicas e muito mais. Hoje, a pedido de muitos de vocês, vamos falar de verbos. Afinal de contas, o verbo é essencial para construirmos uma frase completa, mas também ajuda-nos bastante no estudo das funções sintáticas e das orações. Hoje vou responder a várias perguntas, entre elas, como é que encontro um verbo numa frase? Quais são a subclasse de um verbo? O que é a flexão verbal? Se tiveres mais perguntas depois de ver este vídeo, podes deixá-los nos comentários sem problema nenhum. Vamos aos verbos? Então, como é que eu encontro um verbo numa frase? Tens que saber duas informações importantes. Primeiro, o que é um verbo? Um verbo é uma ação ou um estado do sujeito. A segunda informação é que o verbo é a única palavra que pode ser conjugada. Então vamos ver neste exemplo. Eu partilho o vídeo. O que é que faz? Qual é a ação que pratica o sujeito? Exato, o eu partilho. Por isso, partilho será o nosso verbo. Vamos tentar conjugar. Eu partilho, tu partilhas, ele partilha, nós partilhamos. Então, consigo conjugar? É a ação do sujeito, por isso não há dúvidas. Partilho é o verbo da nossa frase. E quais são as subclasses dos verbos? Temos três subclasses de verbos. Temos os verbos copulativos, que são verbos que vão ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Os principais verbos copulativos são ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, tornar-se, revelar-se, entre outros. Podemos também ter verbos auxiliares, que são aqueles verbos que ajudam outros a serem conjugados. Temos assim os verbos auxiliares dos tempos compostos, como ter e haver, o auxiliar da voz passiva, como o verbo ser, os auxiliares temporais, modais, aspectuais, como por exemplo os verbos dever ou poder. Existem também a subclasse dos verbos principais. Essa subclasse é tão grande que ela é subdividida consoante o complemento do verbo. Temos então os verbos principais intransitivos, que são aqueles verbos que não exigem quaisquer complementos. Podemos também ter os verbos transitivos, e aí sim o verbo exige um complemento. Se o complemento for direto, então temos um verbo transitivo direto. Se o complemento for indireto ou um complemento oblíquo, então teremos um transitivo indireto. Existem alguns verbos que pedem os dois complementos. Então serão verbos transitivos diretos e indiretos. Temos ainda verbos transitivos predicativos, que são aqueles verbos que exigem um complemento direto mais um predicativo do complemento direto. E quanto à flexão verbal? Sabes o que é? A flexão verbal significa que o verbo pode mudar de forma. Neste caso, consoante 4 critérios. Pode mudar, variar consoante o número, a pessoa, o modo e o tempo verbal. O verbo é flexionado em número quando temos uma forma no singular e uma forma no plural. Ele pode variar em pessoa, porque existe a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Do singular, eu, tu, ele. Do plural, nós, vós, eles. Existem 4 modos verbais. Temos um modo indicativo para exprimir uma realidade. Temos um modo conjuntivo para exprimir desejos ou eventualidades. Temos um modo condicional, quando a ação depende de uma condição. E o modo imperativo para exprimir ordens ou conselhos. E os tempos verbais? De certeza que já ouviste falar de uns quantos. Mas sabias que são divididos em tempos simples e em tempos compostos? Pois é, existem 5 tempos simples. Temos o presente para a noção de hoje, temos o pretérito perfeito para a noção de ontem, um passado recente, temos o pretérito imperfeito para a noção de uma ação passada há algum tempo, ou seja, antigamente.
Temos o pretérito mais que perfeito para os passados dentro dos passados e ainda temos o futuro para as ações de amanhã. E quanto aos tempos compostos? Nos tempos compostos só temos 3. O pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro. Cuidado, nos tempos compostos não existe o modo imperativo. Existem também tempos verbais não finitos, ou seja, que não são propriamente conjugados. Mas da mesma maneira vamos ter tempos simples e tempos compostos. E assim, nos tempos simples vamos encontrar o gerúndio, o particípio passado e o infinitivo impessoal. Nos tempos compostos vamos ter o gerúndio, o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. E quanto à conjugação do verbo? Os verbos são organizados em 3 conjugações. A primeira conjugação, o verbo no infinitivo acaba em ar, a segunda conjugação acaba em er e a terceira conjugação acaba em ir. Então, e os verbos como pôr, que acabam em or? Estes verbos estão incluídos na segunda conjugação. Porquê? Porque a sua forma latina, a sua forma de origem, acabava em er. Mas existem outras formas de organizar os verbos quanto à sua conjugação. Vamos ter verbos defetivos impessoais, verbos defetivos unipessoais, verbos irregulares, quando o radical se altera ao longo da conjugação, e os verbos regulares, cuja radical não muda ao longo da conjugação. Hoje descobriste uma parte do mundo dos verbos, mas ainda há muito para falar deles. Por isso, subscreve o canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, não hesites em escrever um comentário. Até lá, fica aqui à espera de ti para as próximas dicas de português.